Primeira missão do Missão Caleb de hoje é falar para vocês sobre felicidade. Nada mais, nada menos, o nosso projeto já é para ser feliz, né? Então nós vamos ter aí uma série de estudos, de dicas de como você pode fazer para ser feliz nesta vida, né? E hoje é o meu primeiro dia como Caleb. Então, eu já quero dizer para vocês, vá dando seu like, se inscreva, seja seguidor aí deste canal, espalhe para todas as suas famílias, para todos os seus amigos e vamos junto. Eu me chamo Jaqueline, atualmente sou consultora de educação infantil, representando o Instituto Vida e Consultores Associados, auxiliando em milhares de pais interessados na educação de seus filhos e, consequentemente, também na felicidade de seus amados. E diante disso, eu tenho observado aí que existem muitos problemas. Será que podemos chamar mesmo de problemas? Na verdade, nós não podemos chamar as coisas que nós encontramos na vida aí de problemas, e sim de desafios, porque o ser humano encontra desafios. E existe uma pergunta que não quer calar. Qual o maior desafio que o ser humano encontra nesta vida? Bom, nós podemos dizer aí, né, que um deles é educar um outro ser humano. Então, neste primeiro momento, como Caleb, eu tenho uma outra pergunta para você. Será que nós poderíamos dizer que o segundo maior desafio é como ser feliz nesta vida? E é isso que nós vamos mostrar para você hoje. Neste momento, nós vamos descobrir como ser feliz, porque nós temos dicas de felicidades para vocês. E aí, nós vamos começar falando do rei Ludwig II da Alemanha, que ele viveu por volta do ano 1850. E sabe o que aconteceu, amados? Ele tentou encontrar felicidade na construção de castelos. O mais famoso dele fica na fronteira da Áustria com a Alemanha e se chama Neuschwanstein e fica no alto de um rochedo. Bom, este castelo serviu de inspiração para que a Disney filmasse A Bela Adormecida. Imagina aí, as salas eram revestidas de ouro, espelhos, porcelanas e pedras semi-preciosas. Embora levasse mais de 12 anos para construir, Lildian viveu nele apenas 11 dias e disse: esses são os mais miseráveis 11 dias da minha vida. Imagina aí. Ele queria viver sozinho, também não queria ver ninguém. E na sala de jantar, ele providenciou um elevador que trazia o banquete para ele e comunicava ordens por detrás das portas fechadas. E, finalmente, em junho de 1886, pôs fim à vida, suicidando-se em um lago. Construiu castelos, mas não o satisfizeram. A razão de ser do tema de hoje: todos querem ser felizes. Esse é o tema. Então, quando somos sinceros, reconhecemos que poucos são felizes. Talvez por não distinguirem entre os amigos e inimigos da felicidade. E aí a gente tem falsos conceitos de felicidade. A felicidade não depende de fatores externos, mas é fruto do espírito. É uma atividade mental, amados. Porque muitos são felizes e não sabem. Muitos têm nas suas mãos a felicidade e não sabem aproveitar isso como um todo. Vou falar para vocês sobre um parzinho. Um parzinho se detém para observar um fusquinha. Bom, um parzinho, que parzinho? Um par de pessoas, um casal, estava observando um fusquinho que passava junto deles. E aí, a esposa diz com tristeza o seguinte: ah, se tivéssemos um carro como este, eu me sentiria satisfeita. Mas o carro se encontra No carro se encontrou outro casal e a esposa diz ao marido assim: fico com vergonha de andar num carro tão velho como esse, sabia? Olha, as pessoas até param para observar nós. Seria feliz
Se tivesse um gol, uma pessoa achava que seria feliz se tivesse um carro tal, e outra não era feliz porque o tinha, e assim sucessivamente. O mundo vai girando assim como uma bola de neve. Uns querem, outros não querem. Uns são felizes e não sabem. Então, são como alguns que só apreciam a saúde quando perde ela, sabe? Não depende de riquezas, nem de outras posses materiais. A felicidade, amados, ela não depende de nada disso. Algo que aconteceu com o multimilionário Adair Carnegie. Ele chegou da Escócia juntamente com seus pais e se empregou na tecelagem de uma das cidades dos Estados Unidos. O salário que a princípio recebia, embora muito pouco, ajudava bastante o humilde lar de Carnegie. Certa noite, o caixa, em vez de entregar-lhe o envelope, como a todos os demais, pediu que esperasse um momento porque queria falar com ele. E aí, o jovenzinho André achou que seria despedido e uma grande tristeza o invadiu. Esforçou-se para não chorar, quando todos se achavam retirado, quando todos se haviam retirado, o caixa lhe disse assim, quando já todos se achavam fora da sala, né? Ele disse: André, tenho observado o seu trabalho e acho que não merece mais do que os outros. Aqui está, portanto, o seu salário com um aumento que considero justo. E aí, depois de haver agradecido, Carnegie saiu voando da fábrica para chegar em casa o mais rápido possível e dar a notícia para os pais. Anos mais tarde, já multimilionário, André sempre gostava de relembrar este acontecimento. Então fala-se dos prazeres milionários, todos os milhões juntos jamais me deram a alegria que me deu aquele pequeno aumento de salário. Então, amados, o que podemos entender de tudo isso? Que a felicidade está nas coisas pequenas, nas coisas mínimas, insignificantes, nos pequenos sucessos que tornam feliz uma alma. Então, um milionário no Texas também, ele confessou: pensei que um dinheiro pudesse comprar a felicidade, mas acabei miseravelmente decepcionado. Bom, nós podemos ver então que a felicidade não depende de dinheiro, não depende de diversões, nem de prazeres. Muitas pessoas, elas falam de felicidade, elas contam anedotas, mostrando que são felizes, mas do contrário, elas não têm nada de feliz. Porque a felicidade, ela não está nos bailes, ela não está nos teatros, nem nos cinemas. Como podemos ver, certa vez o humorista Renato Aragão, do antigo programa de televisão Os Trapalhões e agora da Turma do Didi, né? Numa entrevista concedida à revista Veja, ele declarou o seguinte: sou um homem triste, aborrecido e infeliz. Pareço muito feliz com minhas anedotas, mas isso não corresponde à realidade. Gente, nós podemos ver que a taça que embriaga a alma traz, na manhã seguinte, a ressaca e o remorso. Ou seja, muitas vezes você está com uma taça de bebida na sua mão, imaginando que a sua felicidade está ali naquele copinho. E aí você bebe, bebe e bebe novamente, achando que está tudo bem. E depois, no outro dia, cadê a felicidade? A felicidade não estava presente naquele local e nem naquela taça de bebida. Você se arrepende. Mas nós vemos também que quando a gente quer encontrar a felicidade, temos que buscar no lugar certo. Não significa ter que mudar de país. Alguns pensam que a felicidade está em outro lugar, mas a gente não deve se iludir com isso. Algumas pessoas pensam assim: ah, quando eu me casar eu vou ser feliz. Ah, quando isso ou aquilo eu vou ser feliz. Muitas pessoas
estão frustradas hoje porque achavam que ia encontrar felicidade em um determinado lugar ou porque quando se casasse ou arrumasse um namorado ou um emprego ia ser feliz. Mas isso não é verdade. Mas agora você me pergunta, e o que é felicidade então, Jaqueline? O que é? Onde é que eu posso encontrar felicidade? Olha, a primeira dica, a felicidade é uma atitude de espírito. Ela não depende tanto do material, mas ela depende da atitude que nós adotamos e da valorização que damos às coisas e aos fatos. O que você tem na sua mão hoje? O que você é hoje? Os seus familiares estão perto de você? Ainda que não estejam, você ainda está respirando? Se você respira, meu amigo, é hora de você ser feliz, porque só em você estar respirando, você já tem como você ser feliz e buscar mais coisas para que você venha a acrescentar essa felicidade na sua vida. Olha, saúde física, mental e espiritual. Essas são as 3 áreas básicas que completam a felicidade do ser humano. Vamos repetir? Saúde física, mental e espiritual. Esses fatores, eles podem anular a felicidade, sabia? Bom, os fatores físicos é do que eu estou falando. Mas como assim, Jaqueline? Como é que esses fatores físicos podem anular a felicidade? Por exemplo, os vícios. Vícios é um deles. Bebidas alcoólicas, drogas, cigarro. Muitas pessoas acham que fumando cigarro tá ótimo. Se ela não fumar, vai ficar frustrada. Mas isso é apenas um engano. A gente pode ver que o cigarro ele destrói a saúde, a bebida também, destrói a harmonia do lar, as drogas e assim sucessivamente, como todos os outros vícios. Eu vou falar para vocês uma pequena história sobre um trabalhador que ele bebia muito. E aí ele contou para sua esposa certa manhã um sonho que ele havia tido. Ele disse assim: amor, eu sonhei que 4 ratas me cercaram. A primeira era muito gorda, as outras 2 muito magra e a quarta era cega. A mulher que era supersticiosa, ela teve medo e não sabia interpretar o sonho, imagina aí. Mas o filho, um rapazote que não tinha superstição e era esperto, interpretou assim: a rata gorda, papai, é o bar da esquina, que devora tudo que o senhor ganha. As 2 magras somos eu e minha mãe, que não tenho mais o que comer. E começou a correr para evitar o castigo, né? Claro, ele não ia esperar. E aí disse assim: a rata cega é o senhor, que não se apercebe da loucura que está cometendo. Bom, alguns perguntam a si mesmos: o que farei para mudar então? E concluem, sabe o quê? Ah, eu não consigo largar o álcool e o cigarro. Tá difícil demais, eu não posso, não dá. Ah, gente, essas perguntas que se fazem e ao mesmo tempo se dão essa resposta honestamente, não tem como mudar mesmo. Mas, segundo William Jonas, a maioria das pessoas só estão 5% ativas. Por exemplo, um homem vivia nas imediações de um cemitério. Para chegar do trabalho à casa, ele devia caminhar umas poucas quadras e dar a volta em quase metade do muro numa manhã. Bom, e assim sucessivamente todas as manhãs. E aí ele pensou, em um certo dia, na perspectiva de cruzar diretamente pelo meio do cemitério. E a partir de então, ele sempre atravessou de manhã. Mas a ideia de fazer essa rota à noite lhe era totalmente satisfatória. Insatisfatória. E aí, um dia, ele decidiu-se. Cruzou em meio das tumbas e canteiros e chegou plenamente descansado e feliz do outro lado. Esse caminho tornou-se para ele uma alegre rotina. E numa tarde, as ocupações o retiveram mais do que de costume.
E quando chegou em frente do cemitério já era noite. Porém, ele conhecia bem o caminho e assim, assobiando tranquilamente, uma toada começou a cruzar este caminho. E não havia chegado à metade quando imprevistamente caiu dentro de uma cova aberta na qual poria no dia seguinte um caixão. Apressadamente começou a palpar as paredes da cova, mas ele não encontrava a forma de trepar e sair. Finalmente, resignou-se a esperar com paciência o raiar do dia. Dormiu dentro da cova e não havia passado muito tempo quando ouviu passos próximos de si. E poucos momentos depois, imagina, um segundo transeunte caiu também dentro da mesma armadilha e produziu-se um silêncio sepulcral. Depois de repor-se da emoção, o segundo cavaleiro começou a palpar as paredes da cova. Nesse momento, ele sentiu-se tropeçar em alguma coisa e ouviu uma voz que lhe dizia assim: você nunca mais sairá daqui. Não se sabe como, mas em poucos segundos o homem não só havia saído da cova, mas também transposto os portais do cemitério. Ele já estava lá fora. Então, irmãos, o que vocês acham disso? Pode ou não pode? Eu posso ou não posso? Eu consigo ou não consigo? Sabe? Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, exatamente no verso 13. Lá diz assim, ó: tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a mensagem que tem lá. E mensagem forte, viu? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, irmãos, São Paulo defendia a tese de que tudo, mas tudo é possível. Em sua epístola aos Filipenses, neste capítulo 4, do verso 13, quando fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. O que podemos observar? Ou seja, com Deus, você pode sair de um buraco, do buraco do cemitério. Bom, por que do buraco do cemitério? Se você continuar bebendo, fumando, sucessivamente você vai parar no buraco do cemitério mais cedo, né? Mas quem tá vivo, Jaqueline, não vai mesmo parar no cemitério quando morrer? Sim, claro, mas no tempo certo e não se matando com drogas, com bebida, com cigarro. Aqueles lá que estavam lá no buraco, eles se espantaram e saíram do buraco rapidinho, não foi? Mas por quê? Porque eles encontraram força dentro de si. E aqui na palavra de Deus, quando Paulo diz aqui em sua epístola: tudo posso naquele que me fortalece. Ele quer dizer o quê? Que mentalmente você pode encontrar força dentro de si e o seu físico vai te impulsionar para que você encontre forças em Cristo Jesus. Sozinho nós não conseguimos nada mesmo não, mas com Jesus eu posso encontrar força. É nele que eu encontro força, é através do Espírito Santo que eu busco, que ele vai me dar força para sair desse buraco que é os vícios, todo e qualquer tipo de vício. Bom, vamos para falar sobre os fatores mentais que também anulam a felicidade. Um deles, meus amados, é o medo. Dr. Stanley Wall, famoso psicólogo americano, ele estudou as fobias do medo em 1.701 pessoas. 803 tinham medo das tempestades, 483 tinham medo de cobra, 436 tinham medo de escuridão e o resto temia a velhice, a solidão, a morte em lugares fechados. Então, a maioria dos medos é supersticiosa. Deixar a tesoura aberta é sinal de morte, saltar da cama com o pé esquerdo atrapalha o dia, 13 pessoas sentadas numa mesma mesa, vai uma morrer e tal. Então, o medo, ele arruína a nossa saúde. O medo, ele não vem de Deus. O medo, ele tira a serenidade, ele tira a paz. E aí, irmãos, o que a gente encontra na Bíblia, sabe o que é?
que os que confiam em Deus, eles não têm medo de nada. Mas o que eu faço então, Jaqueline, para confiar em Deus? Comece a orar, porque a oração é uma terapia excelente para aqueles que têm medo, para aqueles que têm estresse, para aqueles que estão em profunda depressão. Além de auxílio com profissionais, né? Psicólogos, terapeutas, ajudam muito, mas a oração em si é uma terapia muito boa, excelente. Então comece a orar, comece a falar o que você está sentindo para Deus, porque assim você vai encontrar forças, vai encontrar sabedoria em Cristo Jesus. E uma outra coisa, irmãos e amados amigos, que a gente pode observar é a inveja. Alguém dizia: minha jovem cunhada, mãe de 4 filhos, contava de uma vizinha que tinha oito filhos. E aí fico admirada. A casa está sempre limpa, como uma taça de prata. Como cozinheira era excelente, costura as próprias roupas, suas crianças são bem educadas e etc. Então, ela diz ainda: não posso aguentar. Ela é muito bonita, tem boa personalidade. E aí, irmãos, o invejoso não é feliz e nem o pode ser. Sabe por quê? Porque a sua vida gira não em torno do que ela tem, mas do que tem os demais. A pessoa invejosa, ela só é feliz quando está olhando para as coisas dos outros. Imagina aí. Será que ela tem uma felicidade mesmo verdadeira? Será que ela é feliz mesmo? Ela não é feliz. Ela pensa que é, olhando para as coisas dos outros, mas ela não é feliz consigo mesma. E aí, com a inveja, ela nem deixa os outros também ser felizes, porque está falando da vida alheia e tal. Imagina uma outra opção que impede a gente de ser feliz é a ira, o ódio, o ressentimento. O ódio, ele deixa as pessoas esgotadas, arruína o aspecto físico e encurta a vida, causando pressão alta e até ataques cardíacos. Gente, a adrenalina, segredada pelas glândulas suprarrenais, dando forças extraordinárias para a defesa, é constantemente lançada no sangue em caso de ira. E isto prejudica os rins, o coração e etc, etc. Então a pessoa fica com problema de pressão alta, o coração acelera demais, começa a sentir dor de cabeça. Tudo isso impede de a pessoa encontrar a verdadeira felicidade. Mas o que fazer, Jaqueline, então, para não ter ira, para não ter rancor? Olha, uma dica que eu dou novamente é você orar, estudar a palavra de Deus, porque através da palavra de Deus a gente vai sendo moldado. Lá tem muitas dicas, tem muito apoio, tem promessas. E Deus vai te ajudar, vai te dar sabedoria para você atravessar esses desafios. Que desafios, Jaqueline? Desafios dos vícios, o desafio da inveja, o desafio do ódio, da ira, do ressentimento, da falta de perdão, que tudo isso mata não a outra pessoa, mas a quem está com todas essas coisas. E uma outra dica, são os fatores espirituais que anulam a felicidade. Bom, espero não estar falando muito rápido, mas quem quiser fazer alguma pergunta, a gente pode olhar depois e a gente vai responder, tá? Então, vamos interagindo. Fatores espirituais é uma outra coisa que anula a felicidade. Bom, consciência culpada. Jaqueline, mas consciência culpada? Sim, os médicos dizem que muitas doenças como úlceras gastríticas, diabetes e enfermidades do coração vêm de uma consciência culpada. Sabe, na palavra de Deus, lá no livro de Provérbios, diz que coração feliz alegra, alma feliz, coração feliz. Então, quando a gente está feliz, a nossa alma está feliz, os nossos ossos estão bem, mas um coração triste começa a destruir os nossos ossos. E quando a gente faz algo
de errado. E aí começa a se sentir culpado, não se perdoa. Ah, eu fiz isso e agora fica olhando para trás. Eu quero dizer para vocês, não façam isso. Porque na palavra de Deus também diz assim, ó, não olhe para trás, para as coisas que para trás ficaram. Eis que faço novas outras coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Deus te dá essa promessa. Então, é importante que a gente observe a palavra de Deus. Mais uma vez eu te digo, leia a palavra de Deus. Busque a Deus em oração, porque assim você vai conseguir atravessar as montanhas que estão na sua frente, os desafios. Por exemplo, Jesus ele veio para esta terra para dar vida por nós, para nos salvar, e ele já te perdoou, já te purificou de todo pecado. Então, por que ficar com a consciência culpada? Vai lá, pede perdão para o teu próximo, pede perdão a Deus e se perdoe, tá? Porque senão você vai adoecer. Sabia que certo homem, empregado de um escritório, ele começou a mudar de atitude em casa. Ele começou a discutir com a mulher e resmungava com os filhos, tinha desconfiança de tudo e de todos e começou a sofrer do coração. E o médico pediu que consultasse um psiquiatra. E esse diagnosticou, sabe o quê? Ele disse assim: olha, o senhor sofre por causa de um sentimento de culpa, simples assim, algum complexo proveniente do temor. Sim, tenho uma mulher. Tenho medo que minha esposa descubra esse engano e que meus filhos, que me consideram honestos, cheguem a sabê-lo. Como não ganho muito, luto com as finanças para sustentar 2 casas. Ai, 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 ai. Isto vem me atormentando há vários anos. E aí, quem descobriu? O psiquiatra. Por isso é importante você buscar ajuda psicológica, buscar ajuda em Deus, buscar ajuda de profissionais. Sim, é importante. Ah, mas eu não tô louco. Não, que isso. É importante que você se ajude para que as outras pessoas também estejam bem. Sim, que você estiver em paz, tá? Bom, Jaqueline, diante de tudo isso, você me pergunta o que fazer? O que fazer o ser humano, então, para que ele tenha felicidade na sua vida? O que fazer para ser feliz? O ser humano é uma unidade em 3. Vamos recapitular aqui: é física, mental e espiritual. A felicidade é uma atitude de espírito, certo? Não depende de coisas. Anota aí. A felicidade é uma atitude de espírito, não depende de coisas, de fatos ou das pessoas. Ah, eu só sou feliz se meu amigo gostar de mim, ou não sou feliz porque meu marido não me ama e coisa e tal. A sua felicidade não depende disso. Ah, mas o que fazer então? O que fazer? Eu te digo que não existe uma fórmula para ser feliz. Será que existe? Pum! Bom, a felicidade, amados, está aqui, ó. Esqueça-se de você mesmo. Tire tempo para ajudar os outros. E aí você vai achar a felicidade. Ah, Jaqueline, mas você disse que não tinha nenhuma fórmula. A fórmula, irmãos e amigos, é você se reinventar, buscar ajuda e também, principalmente, tirar tempo para ajudar os outros. Certo homem, ele estava desanimado e desesperado. Encaminhou-se para um lago para tirar sua própria vida. E andando pela rua, encontrou uma menina chorando de frio e de fome. Parando para ajudar ela, ele comprou um alimento e levou essa menina para casa. Então, quando se despediu, perguntou a si mesmo o que iria fazer. Auxiliando os outros, ele encontrou a verdadeira felicidade. Aceite a vida tal como ela se apresenta, mesmo que não seja como você deseja. Mas seja feliz com o que você tem, seja feliz com o que você é.
Ou seja, viva o presente. O ontem, ó, já passou e o amanhã ainda não chegou. Então viva hoje. Leve uma vida ativa, porque a preguiça, ela é inimiga da felicidade. Então, vá à luta. Busque Jesus, busque o poder do Espírito Santo. Procure um objetivo na vida. O que eu vou fazer? Gente, a felicidade existe sim, mas nós não a alcançamos porque está sempre aonde pomos e não a pomos aonde nós estamos, tá? Então, essa frase é de Vicente de Carvalho. E aí, para finalizar esse tema, essas dicas que a gente passou para você aqui hoje, é bem simples. Confie em Deus. Esta é uma outra dica. Nós podemos procurar tudo o que quisermos, prazeres, aventuras, mas a felicidade nós só encontramos com Cristo. Ok? Então, passe esse vídeo para mais pessoas. Leve esta mensagem para outras pessoas que você acha que necessita, tá bom? De ajuda. E amanhã nós temos outra surpresa para você. Não se atrase, tá? Nós vamos falar de um outro tema. Aprenda a vencer as preocupações. Isso também tira muita felicidade das pessoas. Missão Caleb. Caleb, eu sou. Que Deus venha nos abençoar. E agora eu convido você a fazer uma oração. Oremos então. Querido Papai do Céu, gratos somos pela vida que nos dá, pela respiração, pelo nosso corpo, pela nossa alma, pela nossa mente, Pai. E vemos te pedir nesse momento que o Espírito Santo venha atuar em cada pessoa que está vendo este vídeo agora, meu Pai. Que o Senhor entre na sua mente, que o Senhor entre na sua vida, na sua casa, transformando e modificando tudo, Senhor, nas suas vidas. Enche a sua mente de sabedoria e de paz, o seu coração de amor e de alegria, Senhor. Nós clamamos a Ti nesse momento e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus venha abençoar a todos vocês. Fique na paz.